Bom dia, cumprimento a todos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Este vídeo é sobre a origem dos papas da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, desculpe, Babilônia, na Babilônia é a origem de todos os antideus que foram criados. Então, a Babilônia foi invadida pelos países dos medos e persas. Houve essa invasão naquela época. Então o rei sacerdote Atalos, da religião babilônica, sacerdote da religião babilônica, esse Atalos fugiu para Pérgamo com seus sacerdotes mistérios sagrados. Apocalipse 2, vou ler Apocalipse 2, 12 e 13. 12 diz assim: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de dois gumes. 13. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome, e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nesta cidade de onde Satanás habita. Então, pelo versículo 13 aqui, a gente verifica que Satanás, o trono de Satanás era em Pérgamo. Então ali havia um sistema religioso satânico naquela cidade, Pérgamo. E antes de Pérgamo, esse sistema religioso babilônico veio da Babilônia. Então, com a invasão da Babilônia, esse sistema passou para a cidade de Pérgamo, trono de Satanás. Então, esses mistérios sagrados babilônicos em Pérgamo, fora do Império Romano, prosperou com os cuidados do diabo, porque Atalo surgiu da Babilônia para Pérgamo. Com isso sucedeu vários sacerdotes Atalos, sacerdotes desse sistema satânico religioso, até Atalos III, quando este legou, passou o reino para Roma, para o imperador Júlio César. Ele cedeu o título de sacerdote da religião babilônica ao imperador Júlio César, no ano 46 a 44 a.C. Então Júlio César, ele já tinha o reino físico, passou o reino espiritual. Ele tornou-se o pontífice máximo da religião babilônica, tornando-se rei e sacerdote. Este título passou aos imperadores seguintes até o imperador Máximo III, que o recusou. Então Júlio César, que herdou o título de sacerdote da religião babilônica, pontífice, depois quando ele morreu, passou para outros imperadores até o imperador Máximo III. Quando chegou nesse imperador Máximo III de Roma, ele recusou esse título. Então o Papa tomou este título, tomou esta liderança de Pontífice Máximos. E ele reside no Vaticano, em Roma, no país Vaticano. Então, trono de Satanás que estava em Pérgamo passou para o Papa em Roma. O Papa tem esse título de Pontífice Máximos da religião babilônica. Ele usa coroa tríplice e reside em Roma. Então Roma é um país, aliás, o Vaticano, né? País Roma, a Itália tem o Vaticano, que é um país dentro da Itália. Então o Papa é o rei, é o governante do Vaticano.
Ele, o Papa, ele é o pontífice máximo da religião babilônica, sacerdote da religião babilônica. E ele é o Papa, ele é o líder do cristianismo, sacerdote do cristianismo. Então ele tem 3 espadas, né, que se fala, 3 coroas, tríplice. Então, eu vou ler Apocalipse 17, capítulo 17, versículo 5, diz assim. Diz assim: Em sua testa havia esta inscrição: Mistério, 2 pontos, Babilônia, vírgula, a grande, ponto e vírgula, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Não é na Babilônia, mas no mistério babilônico. Está numa cidade sobre 7 colinas. Seu cabeça é anticristão, pois ele usurpou a posição de Cristo, que é o único mediador. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Então, existe só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. O Papa, ele é um homem, não é nada. Ele é um usurpador. Então, Pérgamo é onde estava a adoração satânica, conhecido como Esculápio, que adoravam em Pérgamo na forma de uma serpente viva, chamada Esculápio. Era abrigada e alimentada no templo. Se vocês sabem que a serpente, ela é um símbolo do sol. Então nós vemos que o Papa ele mandou pintar lá no Salão Nobre do Vaticano a figura da serpente. Então, porque ele é servo, ele é sacerdote da religião babilônica, pontífice máximo da religião babilônica, sacerdote. Ele é servo da serpente, ele serve a serpente, esse trono de Satanás. Então aí está provado. Esse vídeo está na internet, onde aparece a figura da serpente. Então a serpente, ela é o símbolo do sol, que é a religião satânica, adoração ao diabo, serpente viva, no Vaticano. Hoje esse mistério está no Vaticano, conforme diz em Apocalipse 17, versículo 5, que não é mais em Pérgamo, que de Pérgamo ela veio da Babilônia, onde se originou todas as religiões contra Deus, anti-Deus. Nimrod, Semiramis, Nimrod, Cush, pai de Nimrod, implantaram a religião contra Deus, criaram outro Deus, pois no começo só havia um Deus, Pai, soberano, bom, bondoso. Então está aí vamos dizer assim, a falsa vinha, com o sistema papal enganoso. Também o único que perdoa pecados é Jesus. Está lá em 1 São João, capítulo 2, versículo 1 e 2. Diz assim: Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a apropiação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Porque esse sistema enganoso da ICAR, Igreja Católica Apostólica Romana,
colocou Maria como intercessora. Maria, ela, de fato, ela é uma mulher de Deus, foi escolhida por Deus, mas ela não é deusa, não é deusa. Ela, só existe um Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Estão implantando, estão tirando Jesus e colocando Maria. Estão tornando Jesus mais fraco que Maria. Mas o único Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Reforçando então o imperador Júlio César. Ele tinha o título de Sumo Pontífice, chefe da religião romana. Mesma coisa o imperador Augusto, 30 a.C. Se me falha a memória, esse imperador Augusto de Roma foi quando Jesus nasceu, ele era o imperador. Então o imperador romano tinha duas coroas, uma de imperador e outra de pontífice máximos, sumo sacerdote da religião babilônica. Então o imperador tinha autoridade política e religiosa. O sumo sacerdote da religião babilônica é um homem de poder político e influência pública. Aí está o Papa, identificado